3h30 da tarde tem o Bora Pro Jogo com a minha joia e a bola rola às 4 da tarde. Repórter Marcelo Corrêa já tá no Maracanã, palco do jogo. Chegou cedo aí, rapaz, chegou bem cedo. Ô Corrêa, primeiro o Flamengo, mandante do jogo, informações do Mengão pra gente aí. É isso, Escobar. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Já tô aqui em frente ao Maracanã, tá fazendo sol. Aliás, amanhã tem uma previsão de chuva pra hora do jogo, mas isso é papo pra amanhã, pro Bora Pro Jogo, pro Thiago e pra quem estiver na transmissão. Eu vou estar lá. Olha só, até o momento, 53 mil ingressos emitidos e maioria absoluta de torcedores do Flamengo que tem o mando de campo nessa partida. No setor sul, que é destinado à torcida do Vasco, até agora apenas 5 mil ingressos emitidos. Sobre o Flamengo, a grande dúvida do técnico Leonardo Jardim para a partida é o substituto de Arrascaeta, que fraturou a clavícula no jogo da última quarta-feira pela Libertadores lá na Argentina contra o Estudiantes, empate em 1-1. E aí, sem o Arrascaeta para essa partida e para a sequência do campeonato até a paralisação para a Copa do Mundo, ele tem como opções o Nico de la Cruz, o Saúl e também o Gonçalo Plata, que poderia ser deslocado ali da ponta direita para jogar no meio-campo. Lucas Paquetá não é uma opção, pelo menos por enquanto, porque também se recupera de lesão. Então, o Leonardo Jardim vai precisar decidir quem substitui o camisa 10 da Gávea, Escobar. Todos queremos saber. E o Vasco, hein, Corrêa? Olha, o time do Vasco vem de uma derrota no Campeonato Brasileiro, 1-0 para o Corinthians, mas se recuperou na Sul-Americana com um time misto, vitória por 3-0 sobre o Olímpia em São Januário, um placar importante e também um jogo de afirmação para um atleta que vinha ali à margem do restante do elenco. Eu estou falando do Adson, que pode assumir a condição de titular nessa partida contra o Flamengo, uma opção importante para o Renato Gaúcho. No jogo contra o Olímpia ele fez um gol e deu 2 assistências, portanto participou de todos os 3 gols do Vasco. O único desfalque do Renato Gaúcho para essa partida é o cuiabano, lateral esquerdo, que segue com um edema no músculo posterior da coxa esquerda e vai ser substituído pelo Lucas Piton, que tem um histórico de muitos serviços prestados ao Vasco da Gama. É um jogador que está habituado a jogar grandes partidas e certamente não vai decepcionar o treinador, que ainda está montando o time para esse clássico de amanhã, Escobar. Valeu, Marcelo Corrêa, cracaço. Um abraço pra você, querido. Ó, Botafogo abre a 14ª vaga de Arrascaeta e também Paquetá, esses 2 lesionados, e o Carrascal não é uma opção porque ele está suspenso, e a gente vai trazer no vídeo de agora também isso tudo e muito mais nesse momento. Mas antes, galera, dá a moral de se inscrever no canal. Falei no meu último vídeo aí, estamos muito próximos de chegar a 415 mil inscritos aqui no canal, um número sensacional. Sem a ajuda de vocês, eu obviamente não conseguiria chegar a esse número, e eu continuo pedindo a ajuda de vocês para vocês se inscreverem, compartilharem para mais gente ficar conhecendo o canal Vini Casagrande, soltar o dedo no like, porque assim a plataforma indica para outras pessoas também, hypar o vídeo, comentar, ativar o sininho. Qualquer ajuda é sempre muito bem-vinda. Vamos lá. Antes, galera, eu estava evitando falar sobre esse assunto porque a Leila Pereira novamente chamou a atenção aí nas redes sociais falando de Flamengo. Deu uma entrevista, se eu não me engano, para o podcast do próprio Palmeiras. Eu não ia falar sobre isso, mas 3 pessoas me pararam na rua para comentar esse assunto e falar: pô, por que você não falou no seu canal sobre isso? Tem que defender o Flamengo. Posso ser muito sincero? É isso que a Leila Pereira quer. Porque, para mim, o que ela está fazendo é basicamente o que o Eurico Miranda fazia nos anos 90, nos anos de 2000. É se promover em cima do Flamengo. Porque a entrevista não fazia o menor sentido de ela comentar o Flamengo. Ah, mas o BAP já falou do Palmeiras. Também não concordo. Eu acho que dirigente não tem que ficar mandando letrinha indireta para outro dirigente ou para outro clube. Eu gostava de quando o jogador fazia isso. Eu cresci nos anos 90 vendo o Romário fazendo isso, vendo Edmundo, Túlio Maravilha, Renato Gaúcho, entre outros, Paulo Nunes, Edilson, vi vários, Vampeta, enfim, vi vários. Eu gostava quando o jogador fazia isso. Agora, dirigente ficar mandando letrinha para outro dirigente de outro clube, coisa chata, coisa infantil, gente. Eu não queria falar sobre isso, porque é isso que a Leila quer, que vire repercussão nas redes sociais na torcida do Flamengo. Quer ganhar visibilidade em cima do Flamengo, é a minha opinião. Eu não queria falar sobre isso, mas já que me questionaram tanto, eu explico. Então,
o máximo que eu puder evitar falar sobre essa troca de farpa entre dirigentes, eu vou evitar. Eu acho chato, acho infantil. Eu gosto de falar de futebol. E por falar em futebol, nós apuramos aqui o provável time do Vasco da Gama para pegar o Flamengo. O Renato Gaúcho vai comandar a equipe. Ele não comandou o time do Vasco contra o Olímpia na quinta-feira por ele estar suspenso na Conmebol, mas Flamengo e Vasco ele estará na beira do gramado, e no treino desse sábado ele montou o time da seguinte maneira: Leonardo Jardim, PH, Saldívia, Robert Renan, Cuiabano e Piton brigam por essa vaga, porque o Cuiabano tem chance de não jogar por conta de um problema físico. Quem treinou foi o Piton, mas eu não vou descartar o Cuiabano, porque ele pode estar na lista de relacionados. Meio de campo, Barros, Thiago Mendes treinou, Rojas, Adson aberto na ponta direita, Andrés Gomes aberto na ponta esquerda e Spinelli centroavante. Esse é o provável time do Vasco para pegar o Flamengo nesse domingão. Caramba, galera, acabei de receber uma informação aqui sobre Bruno Henrique. Vai assinar na semana que vem, porque eu perguntei a uma pessoa se já tinha assinado, se ia assinar hoje, e acabaram de me passar aqui. Vou ler agora, na íntegra. Não falta mais nada, Vene, deve assinar semana que vem. Já está tudo alinhado, tudo no documento, só resta a assinatura mesmo, e a qualquer momento pode acontecer. Mas acho difícil que seja hoje, segundo a pessoa do Flamengo. Então tá aí, atualização sobre Bruno Henrique em tempo real. Valeu, tamo junto. Não vou falar o nome da pessoa, obviamente, mas aí já tá uma atualização. Sobre o time do Vasco, assim, com todo respeito à equipe vascaína, independentemente do número de desfalques do Flamengo, o Flamengo é o favorito para esse jogo, tá? Mas a gente sabe como o clássico é diferente. Por exemplo, no ano passado o Flamengo teve 2 empates com o Vasco no Campeonato Brasileiro, o que eu considerei um absurdo, porque o Vasco estava vivendo um péssimo momento em determinado momento ali que os dois se enfrentaram. Mas a gente sabe que o Flamengo é favorito, até por conta do treinador. Assim, eu não sou de o Renato Gaúcho não entende nada de futebol. Não, eu respeito a história do Renato, mas acho que ele tem um grande problema, que é a falta de repertório. Totalmente diferente, pelo menos do que eu estou acompanhando o Leonardo Jardim, tá? Então acho que o Leonardo Jardim, além de ser um treinador melhor, ele tem um elenco muito melhor à sua disposição, embora tenha muitos desfalques. E por falar nisso, ele não tem Arrascaeta, ele não tem Paquetá, ele não tem Carrascal. E aí a gente comentou nos últimos vídeos aí as 3 opções: De La Cruz para fazer essa função, Saul para fazer essa função, ou até mesmo Luiz Araújo. Mas tem uma outra opção. Pelo que me disseram, o Jorginho pode ser escalado nessa função. E aí ele colocaria um outro jogador para fazer a volância, digamos assim, junto com o Everton Araújo, que pode ser o De La Cruz, que pode ser o Saul. Faz sentido também. E seria um Flamengo diferente, porque não seria um Flamengo dependendo da criação de um meia armador. Na verdade, o Jorginho no lugar do Arrascaeta, o Flamengo seria, digamos assim, mais europeu, sabia? Eu acho que seria mais europeu e menos arte, digamos assim. Porque aí eu acho que o Jorginho ele conseguiria manter a marcação sob pressão, aquela pós-perda, né, que a gente gosta de dizer aqui no futebol brasileiro. Eu acho que o Pedro, ele também seria mais pivôzão. Acho que ele seria muito mais pivô, sairia menos da área. Com a Arrascaeta ele estava saindo mais da área. E aí manteria na ponta direita o Gonzalo Plata, na ponta esquerda Samuel Lino, como já disse, o Pedro centralizado, os laterais chegando muito ao ataque, apoiando bastante, tanto Varela quanto o Alexandre. Então acho que seria uma escalação, digamos assim, interessante. Olha quantas opções o Flamengo tem para poder montar a equipe, mesmo com muitos desfalques. É o que eu falo, cara, o elenco do Flamengo dá essa possibilidade ao treinador. Então, por isso que eu digo, mesmo com muitos desfalques, o Flamengo continua sendo favorito para esse duelo. Eu venho falando que está comendo a bola aqui no futebol brasileiro. Eu acho que ele vai observar o Pedro. Também acho que ele vai observar um outro jogador que ele já observou muito de perto, Léo Pereira. Inclusive, Léo Pereira foi homenageado hoje lá no Flamengo pela marca importante que ele chegou. 300 jogos com a camisa do Flamengo, está no Flamengo desde 2020
Não é qualquer jogador que consegue chegar a essa importante marca com a camisa do Flamengo. E eu sempre falo isso, eu tenho 36 anos. Em questão de reviravolta, história de superação com a camisa do Flamengo, eu acho que Léo Pereira foi a maior história que eu vi. A reviravolta que esse jogador deu dentro do clube é de impressionar e de bater palma. Tem que elogiar bastante. 300 jogos não é para qualquer um. E ele é um dos jogadores que, digamos, está com um problema físico, porque ele sofreu um corte profundo no jogo contra o Estudiantes, levou 4 pontos no local. Ainda é dúvida, é bem verdade, para o jogo de domingo. E o médico mencionou, embora a gente saiba nos bastidores que ele vai sim para o jogo, mesmo com esse corte profundo incomodando. E o médico do Flamengo, o médico que falou hoje foi o Luiz Macedo, tá? Não foi o Sasaki não, o Sasaki é o chefe do DM, o Luiz Macedo concedeu essa entrevista coletiva, e sobre Léo Pereira ele disse: o Léo teve um trauma na perna, uma ferida profunda em uma área que envolvia articulação, e por segurança não levamos ele para a Argentina. Felizmente, porque vimos lá como foi a partida contra os Estudiantes, né? Dando a entender que foi uma batalha lá. Ele hoje estava em campo e vai muito na sensibilidade dele para jogar. A ferida está apresentando melhoras, vamos ver como vai chegar para domingo. Pelo que eu soube, incomoda bastante. Fala, nação rubro-negra, aqui é do canal Fla do Povo trazendo mais uma notícia quente pra vocês. O Flamengo segue firme no mercado e dessa vez o nome da vez é Danilo Santos, destaque do Botafogo, que vem chamando muita atenção, inclusive após uma grande atuação pela seleção brasileira. O jogador simplesmente brilhou em campo, mostrando qualidade, personalidade e aquele futebol que a torcida rubro-negra gosta de ver. Segundo informações do jornalista Mauro Mendes, as negociações estão em estágio bastante avançado, com tudo praticamente acertado entre as partes. A diretoria do Mengão agiu rápido, monitorou o atleta e já teria alinhado salários, tempo de contrato e projeto esportivo. A ideia é contar com Danilo Santos como um reforço importante para o meio da temporada. E tudo indica que a apresentação oficial deve acontecer já no mês de junho. A possível chegada do jogador anima muito a torcida, já que ele vem em grande fase e pode agregar qualidade ao elenco, trazendo mais opções para o técnico e aumentando ainda mais o nível competitivo do time. O Flamengo, como sempre, mostra força no mercado e segue em busca de manter um elenco estrelado e pronto para disputar todos os títulos. E aí, nação, o que vocês acharam dessa possível contratação? Danilo Santos tem cara de jogador para vestir o manto sagrado e fazer história no Mengão? Comenta aqui embaixo a sua opinião, quero saber o que vocês estão achando dessa negociação. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com outros rubro-negros, para ninguém ficar de fora das novidades do mais querido. Aqui no canal Fla do Povo você fica por dentro de tudo que acontece no Flamengo. Saudações rubro-negras, Círculo Preto Médio. E vale destacar que o Flamengo não pretende parar por aí e segue atento ao mercado em busca de mais reforços de peso. A diretoria quer chegar forte nas competições e montar um elenco ainda mais competitivo para a temporada. Danilo Santos pode ser apenas a primeira de várias novidades que estão por vir nos próximos meses. A expectativa da torcida só aumenta a cada dia com essas movimentações nos bastidores. Fiquem ligados porque a qualquer momento podem surgir novas informações quentes aqui no canal Círculo Preto Médio.